gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. E estaremos lendo apenas um verso. Eu vou tentar fazer uma exposição do texto, mas estaremos lendo apenas um verso até para ganharmos tempo. É o verso de número 4. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Uma vez mais, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Eu gostaria de tratar aqui nesta noite sobre esse encontro entre Jesus e a mulher samaritana e as lições que extraímos para a nossa vida como cristãos, como igreja, e no exercício do nosso papel como testemunhas de Cristo. E, inicialmente, quero fazer aqui algumas considerações. Primeiro, em relação ao verso que li. O verso estabelece uma necessidade. Não me perguntem quais as razões que levaram Jesus a atravessar por Samaria do ponto de vista de imprevistos ou qualquer outra coisa equivalente, mas a verdade é que Jesus teria pelo menos mais 3 vias através das quais ele poderia chegar à Galileia. Ele descia da Judéia para a Galileia e ele tinha outras vias pelas quais ele poderia chegar à Galileia. E, em termos gerais, os judeus evitavam passar por Samaria. E as razões disso é porque havia hostilidade entre samaritanos e judeus. A parábola do bom samaritano é muito ilustrativa disso, em que tanto o doutor da lei quanto o sacerdote passam ao largo, não socorrem aquele cidadão que se encontrava ferido na estrada. E se você pensar em termos de lógica, esses líderes religiosos tinham razões porque eles poderiam sofrer algum tipo de hostilidade, poderiam sofrer algum tipo de assalto, ou seja, era uma circunstância, em tese, bastante complicada, se formos olhar pelo lado humano. Quantas vezes evitamos passar por lugares assim? Quantas vezes evitamos passar por comunidades? Quantas vezes evitamos passar por ruas isoladas, até para evitar a possibilidade de um assalto, a possibilidade de um roubo e de coisas parecidas. Mas o texto diz que Jesus passou por Samaria não por uma circunstância qualquer, porque ele poderia chegar a Galiléia de uma outra forma. O texto diz que ele passou por uma necessidade. Eu não acredito que as outras vias estivessem interditadas. Eu acredito que se elas estivessem interditadas, provavelmente João registraria, mas não acredito que elas estivessem interditadas. Então, uma coisa que eu aprendo quando leio esse verso, na introdução deste capítulo, é que Jesus tinha razões muito maiores do que qualquer outras, e são essas razões que nós veremos na exposição do texto. Um outro dado, que eu já mencionei aqui muito rapidamente, é que judeus e samaritanos não se davam. Eles eram praticamente inimigos entre si. E aí você tem de se reportar à história, ir lá atrás, no Antigo Testamento, quando o Reino do Norte, as 10 tribos que constituíam o Reino do Norte, foram levadas em cativeiro pela Assíria, aquela região ficou despovoada, e o rei assírio enviou outros povos para ocupar aquela região. É claro que lá ficaram
alguns remanescentes judeus, e esses povos que foram repovoar a região assimilaram os costumes religiosos dos judeus. É tanto que eles pedem ao rei que, dentre os sacerdotes que foram levados em cativeiro, que envie um desses sacerdotes para seguir cumprindo o rito da religião judaica. É aí que surgem os samaritanos, inclusive quando Neemias vai reconstruir o muro de Jerusalém, há um embate muito sério com esses representantes desse povo, e essa história vem até a época de Cristo, e na época de Cristo, essa hostilidade, essa rivalidade permaneceu. Então Jesus tinha 1000 razões, digamos assim, para não passar por lá, até para não sofrer hostilidade. Mas deixe-me introduzir dizendo nesta noite, a própria palavra diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, inclusive samaritanos, inclusive qualquer outra raça, qualquer outra etnia. A salvação não é para todos, no sentido de que todos serão salvos, mas, biblicamente, a salvação é para ser oferecida a todos. Não importa a etnia, não importa a região, não importa a origem, todos precisam ouvir acerca do Senhor Jesus Cristo. E é isso que aprendemos aqui nesta passagem, nesta história. Jesus se encontra com a mulher samaritana e, numa sequência, primeiro, ela discute com Jesus sobre a questão da água, depois Jesus trata com ela sobre quem ela era, e ela passa a perceber que Jesus não era simplesmente um homem, mas era um profeta, e finalmente ela reconhece que Jesus era o Cristo. E aí ela vai e anuncia aos seus colegas, anuncia aos moradores da sua cidade, e eles agora vão até Cristo para conversar com Cristo, e eles próprios reconhecem que ele era o Cristo, inclusive voltam e dizem para ela: já não é mais pelo que tu dissera, mas nós mesmos nos encontramos com o Cristo. E a Bíblia diz que Jesus permaneceu ali por praticamente 2 dias, e toda aquela cidade foi evangelizada. Quais as lições que aprendemos aqui? Primeiro, o Evangelho quebra barreiras sociais. É a primeira lição que eu poderia compartilhar nesta noite. Quem era essa mulher? Você descobre logo, pela leitura que você faz, que essa mulher tivera 5 maridos, e aquele com o qual ela vivia não era marido dela. Ou seja, não havia nenhum documento legal, era um ajuntamento, enquanto ela já tivera 5 maridos. Então, em tese, ela não era uma mulher com uma reputação a toda a prova. Você percebe isso, que ela não vai ao poço de Jacó no horário comum às mulheres. Ela vai num horário diferente, porque provavelmente, sobretudo naquela época de uma sociedade machista, provavelmente essa mulher não era benquista. Não era, digamos, bem considerada pela sociedade. E a gente pode perceber isso quando Jesus se assenta à beira do poço e ele manda os discípulos irem comprar comida. Eu suponho que tenha sido um subterfúgio de Jesus, porque se os discípulos vissem Jesus conversando com aquela mulher, provavelmente eles recriminariam Jesus por aquela atitude. É tanto que quando eles voltam, encontram Jesus com ela, eles ficam assim meio ressabiados. Mas deixe-me dizer nesta noite, Jesus não veio para os ricos, para os pobres, para os marginalizados, para os que estão em posição de eminência. Jesus veio para todos.
indistintamente. E uma das coisas que nós precisamos como cristãos é quebrar esse preconceito. Interessante esse trabalho que farão no sábado, dia 17, e isso dá testemunho disso, desse preconceito. E às vezes as nossas igrejas se tornam igrejas onde há desfiles de roupas bonitas, de ternos bem cortados. Geralmente no domingo, em grandes igrejas, nós pegamos aquela roupa cheirando a naftalina no guarda-roupa, e é essa a melhor roupa que usamos porque vamos para a igreja. Não estou criticando de forma alguma. Eu hoje poderia até estar sem gravata, até porque o pastor está sem gravata, eu poderia seguir o exemplo dele. Mas, assembleiano, vocês vão perdoar, né? Mas, às vezes, nós vemos para a igreja pensando que a igreja é um lugar de desfile de modas, e não é isso. Igreja é lugar da presença de Deus. É o lugar onde nós nos reunimos. Aliás, igreja somos nós. Aqui é o templo. Aqui só é sacralizado, não é porque ele em si é sacralizado. Ele se torna santo porque é a igreja que santifica este lugar. É a igreja que sacraliza este lugar. Então, essa é a primeira lição que aprendemos. Era uma mulher, em certo sentido, que não desfrutava de uma boa reputação, de bons relacionamentos, provavelmente olhada com desdém, olhada à distância, pelo seu comportamento. Não que ela fosse uma prostituta, mas um comportamento fora da normalidade. Essa é a primeira lição que aprendemos. Jesus veio para quebrar as barreiras sociais. Eu sei que as ideologias tentam fazer isso, os sistemas políticos tentam fazer isso, a militância ideológica tenta fazer isso, mas eu não vi ao longo da história, e tenho certeza que enquanto houver mundo da forma como temos hoje, eu não verei, os que virão depois não verão, porque o problema do homem não é a ideologia, o problema do homem é o coração do homem. Então, você vai para esses países que prometem igualdade, você vai para esses países que prometem que todos vão desfrutar dos mesmos direitos, e você vai perceber que desfrutam sim. São igualados sim, mas igualados por baixo, não por cima. Por cima só fica a elite, muitas vezes. Então, o homem não resolve o problema, o homem não soluciona o problema, mas na igreja nós somos todos iguais, porque fomos comprados pelo mesmo preço, o preço do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui não há pessoas diferentes, socialmente diferentes. Eu me lembro que há alguns anos eu fui participar de um jantar desses que se realizam em época de encontros de casais, na Igreja Maranata no Rio de Janeiro. Meu cunhado era o responsável por esse encontro e pelo jantar. E no final do jantar, aqueles casais que já tinham feito os encontros anteriores eram responsáveis por organizar, por limpar, fazer a faxina. E em dado momento ele me mostrou um senhor já idoso, cabelos brancos, com um balde e uma vassoura na mão, limpando o banheiro. E ele me perguntou: você conhece aquele senhor? E eu disse: não. Aquele senhor é um general da ativa. Mas aqui, ele é servo do Senhor Jesus e limpa banheiro. Estão entendendo? Na igreja não há lugar para esse tipo de preconceito, e o evangelho não se trabalha com esse tipo de preconceito, porque o evangelho é principalmente para os doentes, e biblicamente todos os que estão sem Cristo são doentes. Todos os que estão sem Cristo são depravados. Todos os que estão sem Cristo são caídos, e não há um justo nenhum sequer. E todos precisam do evangelho, desde o general à prostituta, desde o engenheiro ao simples servente, todos precisam de Jesus. Barreira social. Segunda lição
que a gente aprende aqui é que o Evangelho também derruba as barreiras étnicas. João disse, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. João 1:12. Aqui refere-se aos judeus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então o Evangelho quebra barreiras étnicas e a prova ilustrativa nós temos aqui em João. Com a mulher samaritana, com os samaritanos que eram hostis aos judeus desde quando aquela região foi repovoada. Lá atrás, quando as 10 tribos foram levadas em cativeiro pela Assíria. É tanto que os samaritanos têm a sua própria Torá, a Torá, ou Pentateuco samaritano. Os samaritanos tinham naquela época o seu próprio lugar de adoração, e esse foi um ponto de discussão entre a mulher e Jesus, quando ela pergunta a Jesus, nossos pais adoram neste monte, mas vocês dizem que nós devemos adorar em Jerusalém. Afinal, aonde devemos adorar? Então nós temos aí uma questão étnica. E a igreja primitiva, logo nos seus primeiros dias, ela enfrentou esse tipo de tensão, em que eles ficaram muito circunscritos a Jerusalém, embora Deus tenha levantado o apóstolo Paulo para pregar aos gentios, mas ainda assim os judeus tentavam perverter a mensagem do evangelho para os gentios, tentando impor sobre os gentios os ritos judaicos, até que foi necessário realizar um concílio em Jerusalém. Lá no capítulo 15 de Atos está o registro desse concílio, para não se pôr carga alguma sobre os gentios. No entanto, a própria igreja de Jerusalém, ela teve os seus problemas, inclusive a instituição dos diáconos se dá por causa disso, em que as viúvas helênicas, ou seja, viúvas de judeus de origem helênica, de formação helênica, de cultura helênica, que viviam em Jerusalém, essas viúvas eram desprezadas em favor das viúvas judias, ou seja, preconceito étnico dentro da própria igreja. Mas quando vamos lá para o Apocalipse, capítulo 5, que retrata o final de todas as coisas, sem entrar no mérito das escolas escatológicas, mas ali encontramos uma imagem preciosa, e nessa imagem se descreve que apareceram diante de Deus, diante do Senhor, pessoas de todas as raças, nações, tribos e línguas. Ou seja, naquele dia, diante do Senhor da glória, teremos brasileiros, americanos, indianos, afegãos, paquistaneses, judeus, gente de toda raça, de toda nação, de toda tribo, de toda etnia. Dizem os estudiosos que nós temos pelo menos 12 mil povos no mundo, e grande parte desses povos ainda não foi alcançado pelo poder do Evangelho. Mas deixe-me dizer nesta noite, se a palavra de Deus é verdade, naquele dia haverá gente de todas as raças, tribos, nações e etnias que foram alcançadas pela graça de Cristo e estarão cantando, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Cordeiro de Deus. Então, o Evangelho rompe, quebra essa questão étnica. A igreja é um povo só. Eu sei que nós viemos para a igreja com a nossa natureza, ela é mortificada a cada dia.
E, eventualmente, pode acontecer, porque é um processo, estamos em crescimento, dia a dia, mas dentro da igreja não pode haver esse espírito, esse sentimento, essa noção de que um povo é inferior ao outro, porque todos fomos rebaixados pelo pecado, mas também aqueles que recebem a graça, todos são elevados à glória de Deus. A experimentar a glória de Deus, a experimentar a renovação, a transformação da sua natureza em Cristo Jesus. A terceira coisa que aprendemos aqui nesta passagem, falei sobre barreira social, falei sobre barreiras étnicas, e a terceira coisa que aprendemos aqui nesta passagem é sobre a questão da adoração. Esse é um grande desafio para nós cristãos, hoje. Quando a gente olha para a prática da fé judaica, ela comporta uma outra situação. Tudo quanto se realiza na prática judaica, descrita no Antigo Testamento, tem o caráter tipológico de apontar para o futuro, para a completude de todas as coisas em Cristo Jesus. Por exemplo, quando o povo de Israel sai do Egito em direção à terra prometida, por 3 meses caminha até o Sinai, e ali no Sinai permanece por 1 ano e alguns meses, é quando Moisés se encontra com Deus, recebe as leis de Deus. Essas leis são escritas, leis civis, leis sociais, leis sanitárias, leis em relação à parte criminal, leis para gerir a vida do povo, inclusive leis religiosas, com os ritos que deveriam ser praticados pelos judeus, lembrando que esses ritos, todos eles, indistintamente, apontavam para um único e perfeito sacrifício, que é o sacrifício de Cristo no Calvário. E uma das coisas que Deus ordenou foi a construção do tabernáculo, e o tabernáculo ele era representativo da presença de Deus. O povo só podia mover-se quando o tabernáculo movesse, e o tabernáculo só se movia quando a nuvem se movesse de dia ou a coluna de fogo à noite. Fora isso, não havia movimento, porque o tabernáculo era símbolo da presença de Deus. O povo entra na terra, entra em Canaã, conquista Canaã, não o povo que saiu do Egito, porque esse povo morreu no deserto por causa da sua desobediência, mas os que nasceram no deserto, juntamente com Josué e Calebe, entram na terra prometida, e lá a tenda da congregação é fixada em Siló. Inclusive aquela experiência de Ana com Eli, com o nascimento de Samuel, se dá em Siló, para onde todos os judeus acorriam para o culto, para a adoração. Posteriormente, Davi compra a eira de Araúna, lá em Jerusalém, para construir o templo, mas Deus não lhe dá esse direito é dado apenas a Salomão, e o templo substitui o tabernáculo. E todos os atos de adoração deveriam ser realizados no templo. Todas as festas eram realizadas em Jerusalém. É tanto que no exílio babilônico não havia sacrifícios, porque não havia templo. As sinagogas foram instauradas, mas nelas não se praticavam os ritos, e ainda hoje os judeus não praticam ritos, porque os ritos têm de ser praticados no templo, e eles estão na expectativa da construção do 3º templo, e então, a partir disso, para restaurar os sacrifícios, porque é só no templo que eles realizam os sacrifícios.
E aí você pergunta, pastor, por que o senhor está contando toda essa história? Eu estou contando toda essa história para dizer o seguinte: se esse sistema prevalecesse na igreja hoje, dessa forma, você já pensou em ter de ir a Jerusalém todas as semanas para prestar culto a Deus lá no templo? Ou como fazem os muçulmanos, né, que eles dizem que pelo menos uma vez na vida um muçulmano tem que ir a Meca, pelo menos uma vez na vida. Mas no nosso caso, sacrifícios constantes. Quem teria recursos para isso? Quem teria dinheiro para isso? Claro que eu estou aqui fazendo uma ilustração para dizer o seguinte, e aí foi o ponto de tensão entre Estevão e os doutores da lei, os sacerdotes, quando Estevão começa a discorrer sobre tudo quanto Deus falara no Antigo Testamento, e ele chega no ponto em que ele fere aquilo que é mais sagrado para os judeus, quando ele diz que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. E aí você pode levar isso para um outro extremo e pensar que Deus não habita num lugar desse. Claro que no sentido da adoração não é o lugar. Deus habita aqui porque hoje o templo de Deus é a igreja do Senhor. A igreja é o templo de Deus. E é isso que Jesus trata com a mulher samaritana. A mulher pergunta, e daí? Jesus fala que a salvação veio pelos judeus, mas virá a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Em outras palavras, o lugar é importante? Mas não é mais importante do que a adoração. Não é mais importante do que aqueles que adoram. Não é a sacralização do lugar, não é a sacralização do púlpito. Às vezes a sacralização pode chegar a um ponto tal que a gente não pode nem mover ali a caixa, porque o irmão vai se desviar dos santos caminhos do Senhor, porque isso aqui é santo. Não é? Essa é a visão. Quem santifica este lugar é a igreja que aqui se reúne. Ela pode se reunir até debaixo de um pé de jabuticaba, pode se reunir até debaixo de um pé de bananeira, pode se reunir até debaixo de um pé de maçã, pode se reunir até numa relva. Se é a igreja, ali ela adora a Deus em espírito e em verdade. Eu não estou dizendo que a igreja não possa ter um lugar. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nós não podemos fazer desse lugar um lugar sacralizado a ponto que ele seja mais importante do que a igreja que ali se reúne, porque é isso que o Senhor ensinou à mulher samaritana. Não é nem no monte aí de vocês, não é lá em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Se você olhar a história da igreja nos 3 primeiros séculos, você perceberá que a igreja não tinha templo. Mas lá em Atos 5,42 diz que a igreja se reunia no templo e nas casas. Você tem que entender o contexto. Ali eram cristãos judeus, que eram egressos do judaísmo, mas ainda praticavam os ritos judaicos. E o que é que eles faziam? Eles iam ao templo, e lá no pátio do templo, como igreja, eles tinham uma reunião informal, mas essa reunião não fazia parte da liturgia judaica. Ao contrário, ela era combatida pelos sacerdotes. Os sacerdotes combatiam o culto que eles realizavam. É tanto que eles foram levados ao sacerdote. Pedro foi preso. Outra vez, depois da cura do coxo na Porta Formosa, Pedro e João foram levados ao sacerdote, mas a pressão do povo foi muito grande, então eles foram libertos. Por quê? Porque o culto colidia com os ritos judaicos. No culto cristão, nós não precisamos de arca, não precisamos de chofar, não precisamos de nada disso, porque o culto se presta ao Senhor Jesus. Não temos esses ritos. É um culto direto, uma ligação direta, sem intermediação.
Nós temos livre acesso. O Santo dos Santos foi aberto, foi rasgado o véu de alto a baixo quando Cristo morreu, e você pode livremente entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho que o Senhor nos abriu através da sua morte, através do seu sangue, sem rito algum. O seu rito é a obra do Senhor Jesus no Calvário. É através dela que você entra por esse novo e vivo caminho. Então, essa é a terceira lição que aprendemos aqui nesta passagem. E a quarta lição que aprendemos aqui, é quando Jesus fala sobre a urgência da ceifa. Está aqui no verso de número 35, aliás, do capítulo 4. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Quando olhamos para esta região, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista da agricultura, essa região de Samaria era a região central em Israel, e já indo em direção ao norte, Galiléia ficava ao norte de Israel, e essa era a região fértil, era a região das grandes plantações. O deserto ficava mais para o sul. Hoje o deserto floresce, claro que em situações específicas de fazendas que são construídas no deserto, e essas fazendas são irrigadas milimetricamente com águas que são extraídas do Rio Jordão, do Mar da Galileia, e essas águas chegam lá e milimetricamente elas regam as sementeiras, de modo que você encontra lá árvores frutíferas, pomares grandiosos no deserto, e até como cumprimento da profecia, que diz que o deserto floresceria. Mas naquela época não havia nada disso no deserto. O lugar de florescer era de Samaria para cima, onde era a região fértil, a região de grandes plantações. E Jesus usa essa situação geográfica, essa situação da agricultura, para falar sobre a ceifa, ou seja, para falar sobre o trabalho da igreja, para falar sobre o trabalho dos discípulos, para falar sobre o trabalho dos crentes. E aí ele pede aos discípulos, aliás, ele faz uma pergunta retórica aos discípulos quando ele diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Ou seja, naquele momento, muito provavelmente, a plantação ainda estava em fase de crescimento, ainda não estava madura, ainda não estava pronta para colher. Então ele aponta e diz: ergam os seus olhos. E aí ele já traz isso para um outro campo, o campo espiritual, para dizer o seguinte: a ceifa é sempre urgente. Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. E no verso 36, o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna, e, portanto, se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, numa menção, creio que implícita, aquele salmo que diz que aqueles que levam a boa semente, andando e chorando, sem dúvida voltarão com alegria, trazendo os seus molhos, a colheita. Então, querida igreja, primeiro, o Evangelho rompe com as barreiras sociais. Segundo, o Evangelho rompe com as barreiras étnicas. Terceiro,
O Evangelho aponta para uma adoração que é centrada na pessoa de Jesus Cristo. Todo culto onde a adoração é desviada para um objeto, para uma coisa ou para uma pessoa, esse culto não é um culto a Deus. Esse culto é um culto que se perde, porque o culto que prestamos é sempre ao Senhor Jesus Cristo. Então é isso que aprendemos, a verdadeira adoração, não importa que seja aqui ou eventualmente ali fora, se esse fosse o caso. Nós somos o templo. Paulo mesmo disse, não é falando individualmente de cada um, mas da igreja, ele diz, vós sois o santuário de Deus. E por último, a última lição é que a ceifa é agora. A ceifa é urgente. Nós não temos de esperar como os agricultores, né? Pessoal que trabalha no campo, provavelmente aqui haja irmãos que trabalhem no campo ou que tenha familiares no campo, e existe a época certa de plantar determinada cultura. Outra cultura se planta noutro período, noutra época. Existe também aquela questão da rotatividade que se faz na terra, e aí essa não é a minha área. Mas quando você lê o Salmo primeiro, você pode deduzir isso quando o Salmo diz sobre aqueles que dão o seu fruto na estação própria, na estação adequada. Por exemplo, eu tenho lá em casa 2 pés de tangerina e eles floresceram até mês passado. Agora já não tem mais tangerina nenhuma porque os passarinhos ajudaram a acabar com elas e nós também. A gente divide com eles, né? E eles dividem conosco. Minha esposa sempre diz, nós é que somos errados, porque nós invadimos a terra deles, né? Mas eles dividem conosco, né? De vez em quando eu jogo lá umas alpistes e milho moído, né? Então vem os canários, e eu acho que eles ficam felizes com isso, né? Mas agora eu só vou ter tangerina, sabe quando? Lá no final do ano, dezembro, janeiro, aí elas começam a crescer, ficar verdinha e só vão ficar maduras lá por volta de março do ano que vem, estação própria. Para pregar não existe isso, não existe estação própria. Paulo diz que tem que pregar a tempo e fora de tempo. Não somos nós que salvamos, quem salva é o Senhor. Não somos nós que determinamos quem será salvo. Isso está na economia do Senhor. Mas a missão de pregar foi dada a nós. A tempo e fora de tempo, em qualquer circunstância, não importa se é brasileiro, se é grego, se é americano, se é samaritano, se é judeu, se é pobre, se é rico, se está na sarjeta, se é mendigo, se não é mendigo, não importa. O nosso papel é pregar a essas pessoas e dizer a elas que existe salvação para elas. E quem faz a obra é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E qual é o resultado que temos aqui em Samaria? Para terminar, versos 39 a 42, eu vou ler a passagem na minha conclusão da minha mensagem esta noite. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher. Quem era a mulher? Uma mulher mal olhada, uma mulher que não tinha boa reputação, uma mulher, não era uma prostituta, sejamos honestos, mas uma mulher que, pela vida que levava, ela não cumpria os padrões, digamos, morais daquela época. E isso é tão forte que os próprios autores da lei quiseram apedrejar a mulher adúltera. Então, ela não era bem olhada, mas agora ela serve de testemunha. E eles creram em Jesus em virtude do testemunho dela, porque ela anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias.
E muitos outros creram nele, não por causa da sua palavra, ou seja, da palavra da mulher. E eles diziam à mulher: já agora, não é pelo que tu disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Adorado seja o Senhor nesta noite, para todo sempre. Ele é o Salvador do mundo. Deus abençoe em Cristo Jesus.